Diversificação não é ficar colocando o mesmo vídeo colorido, preto e branco, com 40 músicas embaixo que não dá nem pra ouvir. Isso daí não é diversificação. O segredo é um milésimo de segundo a mais. Vou mudar um milésimo de segundo aqui, assim. Nossa, porque o meu engajamento tava baixo. Aí eu cortei um milésimo de segundo, beleza, 90% ali da galera assistindo. Cara, não existe. Tipo, se te falarem isso, só ignora. É aquilo, não engaja com isso porque vão te entregar mais disso. É besteira. Fala galera, esse é mais um episódio do podcast Digitals, o podcast que a gente fala tudo o que acontece nesse mundo do marketing digital aqui, sem enrolação, sem mimimi. Então vamos que vamos para mais um episódio que hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Ai meu Deus, vou aparecer em preto e branco. Hoje nós vamos falar sobre criativos para lançamento. Então, bora para a primeira perguntinha aqui. Vou deixar em aberto aí, quem prefere responder? O que são criativos? Pô, você vê que o cara no outro, ele jogou pro André e nesse ele abriu, né? Ele falou, vamos lá, né? Quem quer matar no peito? Foi bonzinho. Eu posso falar o que são criativos e depois a gente vai conversando aí, né? O que a gente entende como criativo? Criativo é toda a peça, todo o conjunto de peças que a gente usa para fazer o anúncio. Então, pode ser o vídeo que você está usando para anunciar. Então, vai ser o vídeo, o texto complementar que está lá, o CTA. Então, esse conjunto de peças, ele é o criativo. O link que está no seu anúncio. Pode ser uma imagem, a gente chama aqui de card. Então, criativo de imagem, a gente dá o nome aqui de card. Pode ser um cardzinho, pode ser carrossel, pode ser o Stories. O Stories é um criativo também. Então, tudo aquilo que você usa para anunciar, para fazer seja o convite para a pessoa participar do lançamento, seja o anúncio de venda em si mesmo, né? Para fazer a venda do produto, o que for, é o criativo. Tá? Ele serve não só, né, pro lançamento, como você falou, de venda ou de captação de lead, mas caso a pessoa queira fazer um anúncio para chamar para o canal, para poder, aquele lance que a gente tinha até conversado em um outro podcast, a gente deixa o card aqui sobre a parte de tráfego pago e o orgânico, né? E aí você consegue trazer pessoas também para o seu canal, para o seu Instagram, para você construir uma audiência ali, né? O próprio vídeo de conteúdo, aquele que você publica, sei lá, diariamente, semanalmente, e depois você impulsiona ele para trazer mais gente pro seu Instagram, o que for, ele é um criativo, né? Então isso é um criativo também. Tá? Anúncio patrocinado, pular o anúncio, né? Pular o anúncio. Propaganda da internet. Clica aqui no Saiba Mais ou no link aqui embaixo. Boa, em algum lugar desta tela. Em algum lugar dessa. Esses são os criativos, né? São os mais comuns aí que a galera Exatamente. usa. E sempre com CTA, né? Sempre com o CTA, que é um call to action para alguma ação, né? Para ou se inscrever, ou comprar, ou entrar no canal, ou conhecer alguma coisa. É uma coisa bem importante de ter nesses criativos, né? Quando você faz para lançamento, anuncia alguma coisa, ter algum call to action, não necessariamente o do link que está ali, mas alguma chamada para ação precisa ter, né? Senão ele fica solto. Exatamente, porque a pessoa só pode ser a coisa mais óbvia que for. Ela só vai fazer se você pedir, né? Que nem, por exemplo, o pessoal que está assistindo agora, eles poderiam se inscrever no canal. Porque vai ajudar a gente, né? Então, ó. Poderia dar um like também. Já fica o CTA aí, se inscreve no canal, certo? Porque você tem que orientar a audiência a fazer a ação que você está buscando. Senão, ela não vai fazer. Boa. Dá um like também e você vê o que você vai pedir para a audiência. Ativa a notificação porque tem vídeo novo toda semana, né? É importante que aí o YouTube avisa. Boa. E Fernando, como que... Essa eu vou mandar para você, que eu sei que você está muito mais por dentro disso. Como que normalmente nasce a ideia de um criativo? De onde que vem? Tipo, vamos fazer o criativo. Beleza, e aí? Qual o primeiro passo? O criativo ele tem que ter um direcionamento, né? Sempre ele vai ter que ter um direcionamento para o que você quer fazer. Como a gente falou ali, você acaba dando um call to action. Então, como que eu chego
nesse call to action? Como que eu faço que a pessoa entenda a minha mensagem? Vamos trazer um lançamento aqui. Quando você vai fazer para o lançamento, você tem que entender o tipo de lançamento que você vai fazer. E aí a gente tem diversos lançamentos, os lançamentos semente, passariano, meteórico, desafio. E aí você primeiro entende isso, depois você entende quem é seu expert, como que você quer trazer esse lançamento. Então tem aqueles lançamentos mais engraçados, né, que a galera quer fazer, tem lançamentos que são com cara de documentário, tem lançamento que é mais futurista. Então aí você já tem uma outra ideia ali, antes de tudo, né? E isso vai guiar o seu criativo, vai guiar todas as etapas do seu criativo. A partir daí, normalmente a gente tem a Big Idea, que vai mandar no lançamento inteiro, o que o seu lançamento propõe. Como que eu vou atrair as pessoas? Eu vou fazer a pessoa ter uma renda melhor, eu vou fazer a pessoa ter liberdade geográfica, eu vou fazer a pessoa ter uma nova profissão. A Big Idea vai vir ali, ela vai nortear você. E a partir da Big Idea você começa a desenvolver. Tipo, você vai fazer... dentro da sua promessa tem a liberdade geográfica, por exemplo. E dentro da liberdade geográfica, o que você vai passar para as pessoas? Então, eu tenho que fazer criativos, onde as pessoas estão fora de casa, onde as pessoas estão numa praia, num café, ou numa casa diferente que não seja a casa delas. De alguma maneira, você tem que trazer essa ideia, sabe? Ou graficamente, ou a pessoa falando isso. Então, o expert vai falar isso de alguma maneira ali. E aí você pode direcionar também, grava em outro lugar, grava aqui, mostra a sua liberdade geográfica, né? Como que você está fazendo isso. Não adianta a pessoa gravar só sentada ali o tempo todo e não mostrar a Big Idea. Então, a gente linka essa Big Idea com a ideia, nesse caso aqui, que eu estou falando da liberdade geográfica, com a ideia da liberdade geográfica. E aí, isso é a primeira etapa, né? O que vai nortear os seus primeiros criativos. E logo depois disso, a gente tem aquele lance que a gente conversa muito, né? Eu e o André ali, porque o André está muito na parte da gestão do tráfego. E aí ele vai me falando, a gente vai, cara, o que está funcionando? Está dando certo isso? Não está dando certo? Qual que é o melhor criativo? O porquê que é o melhor? A gente faz testes, às vezes, com criativos bem diferentes um do outro. Então, ambientes diferentes, a mensagem, às vezes, é a mesma mensagem, mas com uma ideia gráfica diferente para ver se aquilo está mais ligado com a audiência ou não, né? Então, os que estão dando mais certo, a gente começa a equilibrar e tirar os que não estão dando tão certo e começar a fazer coisas que estão mais parecidas com esses que estão dando certo, porque não adianta você pegar o criativo, ter uma ideia maravilhosa, sair fazendo e ele não está dando certo, né? O gestor de tráfego a gente tem que conversar muito com a pessoa que é gestor de tráfego para poder falar para a gente isso dá certo, isso não dá certo. E aí a gente vai mudando, adaptando um pouco a nossa ideia da construção desse criativo para isso. Às vezes um criativo só em áudio está dando muito certo, então a gente muda. Um criativo, ou vice-versa, o criativo em áudio não está dando muito certo, vamos fazer um criativo mais gráfico, né? Com mais letterings. O lettering não está dando certo, vamos tirar o lettering. O vídeo não está muito bom, vamos colocar um card. E aí a gente começa a mesclar, conversando com o gestor de tráfego. Geralmente tem algum que costuma performar melhor, tipo, vídeo performa melhor que card, geralmente, depende de cada lançamento, depende de cada expert, ou, enfim, story. Depende muito do intuito, né? Depende, né? Principalmente do perfil do expert, do perfil da audiência. Às vezes a pessoa ela é muito ativa no Stories, por exemplo, e ela tem uma audiência muito engajada ali no Stories. Tendencialmente, os vídeos no Stories vão ir bem, mas não é só isso, né? Eu vejo, pelo menos nas contas que a gente gerencia, eu vejo acontecer muito de vídeo performa muito melhor em uma captação de lead, card performa muito melhor numa semana de vendas, por exemplo. E tem uma explicação, assim, é meio lógico. Porque você vai convidar a pessoa, você aparece a primeira vez na frente da pessoa, você vai convidar ela para participar de algum evento. Você precisa dar mais informação para a pessoa. A pessoa precisa parar ali mais tempo, né? E dar atenção para o que você está falando, para gerar o interesse, ela falar, beleza, eu vou participar. Agora depois, ela já participou ali das aulas,
fez o processo do lançamento. Você só precisa aparecer na frente dela, ela já está vendida. Ela já quer comprar o seu produto. Porque não é o anúncio de venda que vai vender, que vai fazer a pessoa comprar. Mas ele vai aparecer ali na frente da pessoa e a pessoa vai falar, opa, talvez, tem uma mensagem lá no WhatsApp que eu preciso ir comprar. Tem um e-mail, ele serve para isso, né? Então a gente vê funcionar muito melhor os cards, imagem, na semana de venda. Então é muito relativo isso, tá? Nem sempre a gente precisa construir um criativo do zero. Quando eu digo do zero, cria um roteiro, escreve esse roteiro, passa para o expert grava. Muitas vezes dá para você usar pedaços de vídeos, né, que fazem sentido com a mensagem e é uma mensagem legal, algum vídeo que deu muito bom, né, cresceu bastante, ele tem um engajamento muito alto, a gente cria um nuggetzinho, cria um anúnciozinho com ele para poder anunciar justamente por isso, porque você precisa mostrar para as pessoas o que é o seu lançamento e não necessariamente falar, não, meu lançamento é isso, né? Tipo, passar tudo ali num roteirinho bem escrito. Você pode pegar uma pílula, alguma coisa que foi para o YouTube, que faça sentido com aquilo e trazer para as pessoas. Porque Deixa eu interromper. Aí você falou uma coisa que talvez a galera não sabe. O que é uma pílula? O que a gente considera como pílula? Ah, boa. Então, a pílula a gente considera com os vídeos que vão para o YouTube, né? Normalmente os que são, o pessoal chama de Nutelão, né? Que é a parte que você corta um vídeo um pouco maior. Então, a gente chama de pílula, mas Nutelão também é mais conhecido, ou esses vídeos com 10 minutos, 15 minutos, que tá no YouTube. Então, a gente às vezes extrai um pedacinho ali desse vídeo para fazer um nugget, né? Que o pessoal também chama de nugget ali, até 2 minutos, que é o anúncio só pode ser até 2 minutos, né? Para a gente poder no Instagram. Hoje em dia já tá liberado mais tempo. É recente. Tipo semanas, sei lá, bem pouquinho tempo. Melhor ainda, porque a gente ficava limitado àqueles 2 minutos. Cara, fazer aqueles cortes às vezes eram terríveis, né? Pra gente conseguir. Pode tacar pau agora. Tem limite, André? Eu acho que são 60 minutos, alguma coisa assim. Assim, é um limite que a gente não precisa. Anuncia uma live, né? Eu acho que talvez o vídeo ele funcione melhor para captação de lead, porque ele é mais denso do que só o card, né? O card você coloca, e claro, você pode escrever um texto ali, mas o consumo do vídeo é muito mais rápido, né? A pessoa para ali, vê 2 minutinhos, se convence daquilo e faz a inscrição, porque aquilo ali foi algo de valor para ela e fez sentido para o momento que ela estava na vida dela, de repente bateu ali com a captação que a gente está fazendo. E o texto, talvez a pessoa precise despender um pouquinho mais de tempo para ler aquilo ali, parar um pouco mais, e aí ele sirva melhor para a venda, porque aí a pessoa, peraí, eu vou comprar isso, deixa eu pensar direito se eu vou comprar. Claro, tem o emocional, né? Muitas vezes as pessoas não pensam, vão comprando ali, mas muita gente para e fala, deixa eu ver se é realmente isso que eu quero. Aí ela para dar uma lida, analisar melhor, né? Acho que talvez seja essa relação, por isso que um tem captado melhor os leads e o outro tem vendido um pouco melhor. Só complementando, e para não tipo, a pessoa falar, então eu vou fazer só vídeo, né? Não, faz card também, porque aqui é a nossa realidade, né? Na nossa realidade, vídeo converte melhor. Mas o card também converte. Mas você ter vídeo e card vai fazer você conversar com mais pessoas. Mais pessoas vão dar atenção. Porque tem gente que não curte vídeo. Tem gente que não dá atenção para vídeo. E por você ter card, mesmo que seja numa quantidade menor, você vai converter também essa galera, entendeu? Então faça os dois. Não só vídeo. Até hoje, assim, no tempo que eu trabalho, eu não vi nenhuma regra que você fale, isso daqui é regra. Tem um monte de gente falando que é regra, né? Isso é regra, faz assim, mas na real não é, né? Não tem, assim, não vê. São poucas coisas que a gente pode falar, isso daqui funciona porque eu consigo replicar isso daqui. Mas, em geral, é bom que você faça esses testes para ver o que sua audiência engaja melhor, né? Então, às vezes a audiência engaja muito melhor com vídeo, o outro engaja muito melhor com card. Tem audiência que ama carrossel, então se você colocar carrossel, o pessoal vai ficar um tempão passando, vai converter. É sempre bom
colocar tudo isso, né? Pega essas ideias de criativos que é carrossel, card, stories, o próprio vídeo, testa e vê o que funciona melhor com a audiência. O que funcionar melhor você continua e cria mais dele, e o que não funcionar você começa a parar, né? Parar uma campanha ou outra se não estiver indo muito bem e fazer um teste. Às vezes o card não está indo, mas a ideia do card é boa e você faz um vídeo, né? Ou o vídeo não está indo e você faz um card. Então dá para fazer isso, sabe? Acho que é legal. Faz teste, sempre faça o teste, é muito válido. Acho que essa questão do vídeo funcionar melhor primeiro na captação e depois o card, né, costumar funcionar melhor, acho que até dá para comparar um pouco com relacionamento, de uma forma geral. Então, quando você não conhece uma pessoa, alguém te aborda, seja, sei lá, um vendedor na rua ou uma pessoa nova que você está conhecendo, um amigo, qualquer coisa, geralmente você vai precisar de um pouco, a pessoa vai precisar de um pouco mais de tempo para te convencer, né? Para te conhecer ou para você dar uma abertura ali para ela. E aí meio que fica o vídeo, né? E já quando a pessoa, pô, já tá convencida e tudo tal, você mandar só uma coisa simples, então, por exemplo, lá você vê o cara, é uma coisa que já gosta muito, você pega um panfleto na rua, pronto, você não precisa nem de muito convencimento, que você já tá convencido, né? Agora, lógico, mas também tem gente que pega um panfleto na rua e vai gostar. Então, geralmente, você vai precisar de mais tempo para convencer novas pessoas. Então, acho que por isso que o vídeo funciona melhor, né, na captação, apesar de não ser o único, porque cada pessoa tem uma preferência. Não dá para ser um conteúdo muito raso ou muito curto. Não que o card seja raso, obviamente, porque não é assim que funciona. Mas é que o card, quando você vê, o primeiro impacto é ele. Depois é o texto, né? Depois você clica no texto. Então, às vezes o card ele não chama tanta atenção para você continuar lendo, porque não te pegou ali exatamente com o que você quer. Às vezes, cara, já teve cards bons pra caramba que tinha uma frase, a galera falou, mano, que foda e... Ó, olha só que, vou te cortar rapidão. Olha só que exemplo disso que você tá falando. Tem o criativo do Procura-se, tá ligado? Um cara fez, aí todo o mundo faz esse criativo do Procura-se. Então, só pra galera entender. Sei lá, vamos imaginar que eu venda pra arquiteto. Então, o meu produto é para arquiteto. Aí eu faço um criativo lá. Procura-se arquiteto. Leia a legenda. Tá, toda a explicação todo o contexto tá na legenda, beleza? Mas o que faz a pessoa parar? É o procura-se arquiteto. Então, em todas as situações, tá? Sem exceção, das pessoas que analisam o resultado de criativo, falam: esse criativo traz muito lead, mas ele traz muito lead desqualificado. Porque a pessoa acha que é emprego. Essa é a ideia, né? Essa é a jogada. Então o cara olha lá, tá procurando emprego, ele é arquiteto. Opa, vou nem ver do que é, nem ler o negócio. A galera que fala tipo, não, mas dá muito bom, traz muito lead, funciona, é a galera que não analisa isso. Quem analisa sabe que o negócio traz gente, mas traz gente desqualificada. Porque é isso que você tá falando, Fê. A primeira, né? O cara vê lá, procura-se. Ele, opa, é nessa aí que eu vou. E, meu, é furada, né? Eu vi um cara falando uma vez, e cara de edição de vídeo, né? E aí chama Gabriel Oliveira. E aí ele fala pra galera do curso dele, quando o pessoal vai fazer portfólio, para tomar cuidado com as coisas que você coloca, porque assim, você quer atrair o quê? Você quer atrair editores de vídeo ou você quer atrair clientes? E aí acho que é muito isso. Você tem que tomar muito cuidado com o criativo que você faz, porque às vezes a galera vem nessa. Procura assim, nossa, que legal, bom pra caramba, vai vir um monte de lead, chuva de lead. E aí é o que você disse, é lead desqualificado. Por quê? Porque você não quer o lead que tá pensando que aquilo é um emprego. Você quer o lead que precisa de um curso de arquitetura. É essa pessoa que você quer. Então, na real, você não está procurando
arquiteto. Você está procurando pessoas interessadas no curso. E aí é um problema muito grande ali que faz diferença, sabe? Com essa ideia da galera falando, nossa, mas isso deu muito bom, eu trouxe muita gente. Cara, às vezes você traz lead pra caramba, 30, 40, 50 mil leads e não converte um. E tem um outro criativo que trouxe, sei lá, 1000 leads e converteu 100, porque você trouxe lead qualificado. O lead que queria a sua mensagem, o lead que queria o seu curso, não o emprego. Então você tem que tomar muito cuidado realmente quando você constrói criativo, até lá naquela história que a gente falou sobre a construção da ideia do criativo, o porquê que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, para você não trazer pessoas que de repente querem. Você está prometendo uma liberdade geográfica e aí você trazer pessoas que só querem viajar. Mas a questão não é viajar, a questão é assim, você está querendo talvez ali fazer um curso de uma nova profissão e com essa nova profissão a pessoa pode ter liberdade geográfica. Não quer dizer que ela precise da liberdade. E aí é muito louco, porque você pode pegar uma pessoa e falar, mas é liberdade geográfica. Eu não quero liberdade geográfica, para mim tá de boa ficar na minha casa. E aí você precisa fazer com que essa pessoa entenda que a liberdade geográfica é se você quiser, mas você pode trabalhar da sua casa tranquilamente. Não tem problema, fica na sua casa, monta o seu escritóriozinho e trabalha ali. E é muito doido isso, né? Que você tem que tomar muito cuidado com as mensagens que passam no criativo, porque a chance de você passar a mensagem errada é muito grande. É muito grande. Agora, vamos para um tema polêmico. Mais polêmico do que Mamilos. É esse. Nego Mais sempre trazendo polêmico do que Mamilos. né? É sempre assim. Quantidade de criativos. E aí? Qual a quantidade ideal? Qual a quantidade mínima? Ou qual a quantidade máxima de criativos? Quanto mais melhor, lota o gestor de tráfego que ele gosta. Um pacotão lá. Te passar um pacotão de 70 criativos, assim, de uma vez só. Mas é muito louco isso, né? É o que a galera escuta, né? Vamos mostrar a nossa visão, vamos mostrar os dois lados, né? Tem que ter muito criativo, tem que ter, quanto mais melhor. Quanto mais você deixar ali, pra eu ficar com eles de cartinha na manga, né? Para usar quando precisar, melhor. Tomar cuidado com a frase do você tá um criativo do sucesso, né? Você tá um criativo de explodir. É um criativo de dobrar os seus resultados. Tem gente que, tipo, manda fazer um monte de criativo, mas não tem a clareza do porquê que tá fazendo os criativos, né? Porque, assim, a visão do gestor, o que eu preciso? Eu preciso de 2, 3, 4 criativos que convertam. É isso que eu preciso. Eu consigo fazer um puta trabalho com 5 criativos foda. Só que para eu encontrar os 5 foda, eu preciso de 50, 60, porque é lógico. Assim, é uma lógica simples. Eu vou colocar lá na campanha 5, 6, um vai ir bem. Aí eu faço outro, coloco mais uma quantidade, outro vai ir bem. E aí a gente vai pegando os melhores, né? Então, essa é a lógica de que você precisa fazer muitos criativos para você ter opção e você encontrar lá os seus 5 garanhões, que são eles que vão trazer o resultado do seu lançamento. Não é simplesmente fazer muito criativo é o que converte. Não é muito criativo que converte. O que converte são alguns criativos muito bons, certo? E às vezes acontece, tipo, de eu receber uma quantidade de criativo que eu não uso. Pelo menos não ali naquele momento. Vou usando ao longo dos dias. Porque tem um tempo para eu colocar o criativo e eu entender se ele funciona ou se ele não funciona. Para ele começar a dar resultado. Para o Facebook começar a usar ele, né? Então não é só, tipo, tem que fazer muito criativo e pronto, e acabou. Tem uma lógica por trás disso. E não é um dia para ver se o criativo rodou, 2 dias para ver se ele rodou. Nossa, 2 dias aqui o criativo não tá indo bem, né? A pessoa entrega o negócio 10 horas da manhã, 11 horas. E aí? Como que tá? Calma aí, mano. Segura a emoção aí. Então, e a galera acha muito isso, né? De você fazer uma quantidade absurda de criativo. A frase para mim, ela funciona e não funciona, né? Aquela coisa de você...
cara, você sempre vai estar a um criativo. Eu acho que essa é a lógica. Você tem que trazer a lógica para você sempre vai estar um criativo de explodir. Você sempre vai estar um criativo de converter pra caramba. Mas mesmo depois de você ter convertido pra caramba, você ainda tá um criativo de converter pra caramba, porque talvez um criativo seu converta muito mais do que esse que estava convertendo. O lance é entender essa frase e saber que você sim sempre vai estar, para você sempre construir e sempre fazer uma coisa nova, não ficar estagnado replicando o criativo. De repente, esse criativo deu muito certo no lançamento, eu vou replicar ele. Tudo bem você replicar porque ele deu muito certo, mas não para nele, faz mais. No próximo lançamento, cria mais alguma coisinha, tipo, pega os que deram certo, tira os que não deram, cria criativo novo e vai testando, né? Não simplesmente, tipo, eu faço 50 nesse, eu faço 60 nesse, eu faço mais 50 aqui, porque você não tem tempo de testar, você nunca vai saber qual criativo seu tá indo bem ou não, né? Tá, duas coisas agora, Fernando. Primeiro, uma pausa para lembrar, você que está assistindo, deixa seu like aqui, que isso vai nos ajudar a fazer mais conteúdo desse tipo e também vai ajudar o YouTube a entender que é para mandar para mais pessoas. Enfim, você já sabe, ou já deve saber como funciona. Esmaga esse botão aí. Esmaga esse like aí. Taca o dedo no like. Fê, pra você, porque o André tá falando assim, que muitos criativos, pra ele, em alguns momentos ele vai acabar nem usando todos, ou vai usar depois, enfim. Pra você, pra entregar esses criativos, como que funciona melhor? Produzir um monte assim de uma vez, ou não, e produzindo aos poucos, conforme vê que tem uma necessidade, produz mais, ou não, é pior, porque quando você pega pra produzir de uma vez só, você já está numa pegada ali. Como que funciona? Toda a área criativa, né, que a gente vai mexer com isso, quanto mais tempo a gente tiver, melhor, para a gente poder desenvolver. Então, sei lá, se o André falar para mim que precisa de 10 criativos, ok, eu vou fazer 10. Preciso de 20, eu vou fazer 20. Eu preciso de 4, preciso de 5, eu vou fazer. Só que aí a minha qualidade vai caindo, obviamente, porque eu preciso fazer mais rápido, né? Então não dá tempo de eu ficar olhando muita coisa. Se eu pegar 4 criativos para fazer, eu vou ser mais minucioso, eu vou melhorar aquele corte, aquela fala não tá legal, eu vou mudar, eu vou conseguir, de repente a pessoa faz um gancho ali no comecinho do vídeo que é bem legal, eu vou e ponho ele no final, eu troco o final para fazer uma punchline ali, né? Porque a gente chama ali de um gancho mesmo para atrair a pessoa para dentro do conteúdo. E aí eu consigo me concentrar mais nisso, né? Eu consigo pensar... Punchline foi bonito. Desculpa só. Punchline é teste. Eu vou colocar uma trilha que condiz com essa parte, porque eu quero trazer uma emoção, então, ok, eu vou buscar uma trilha. Eu vou pensar na parte da headline ali, como que eu consigo dar uma leitura melhor para aquilo, deixar uma letra maior, uma letra... uma frase com uma cor diferente... Então eu consigo fazer variações artísticas legais que fazem sentido para um lançamento. Quando eu não tenho isso, quando eu tenho uma quantidade muito grande, cara, eu só replico. Então eu pego o primeiro, faço e aí a partir daquele ali eu vou replicando tudo, fazendo diretão com o máximo de qualidade que eu consigo com o tempo que eu tenho. Então sempre é bom fazer menos, mais focado, mais direcionado, até uma parada que quando tem muita coisa para fazer eu não consigo conversar com o André, sabe? A gente não consegue trocar uma ideia. Às vezes a gente eu mando uma mensagem, cara, tá dando certo, ele me mostra na planilha, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Eu consigo trocar essa ideia com ele, sabe? Isso deu muito certo, isso daqui não deu. Aí a gente testa coisas diferentes. Será que isso daqui deu certo porque a mensagem era assim? Será que isso daqui vai dar certo com uma arte diferente, né? Com uma coisa mais bonita ou com uma coisa mais simples? A gente testa. Se não, a gente só replica, a gente só vira mecânico. É o tempo da inteligência, né? Porque até tem uma história, não sei se vocês já ouviram, mas vocês já devem ter ouvido, que, por exemplo, falam que quando se produzia os vinis, tinha uma margem de quebra que tinha os vinis, porque eles eram muito sensíveis. E aí, então, por exemplo, a cada, não sei os números exatos, mas a cada 1000 discos de vinil que eram produzidos, 900 chegavam inteiros, assim, para ser vendidos. E aí, beleza, e aí tava sempre isso dentro do cálculo, né, de custo e tudo mais.
E vai passando o tempo, muda de vinil para CD, e aí continua nesse cálculo do custo, tipo, ó, precisa produzir 1.000 para no final das contas 900 saírem para venda de fato. E aí, quando um dia pararam para analisar, falou assim, ah, mas por que isso e tal, né? Ah, porque tem a quebra no transporte e tudo mais. Falei, ah, mas isso não tem mais no CD, né? Isso era só na época do vinil. Então o pessoal vai replicando, sem saber, tipo, e aí para não virar isso, né? Porque senão, tipo, se você não tem a parte da inteligência, você é só um repetidor, não sei, qualquer um faz isso, né? Essa parte é muito. E aí acaba também caindo sempre na mesma, a chance de parar de performar é muito maior, né? Sabe o que acontece, cara, quando você. Desculpa interromper, o que acontece quando você replica, só replica? Você faz lançamento atrás de lançamento, criativo atrás de criativo, igual, né? Você vai fazer ali. E a sua variação vai ser coisas que eu já ouvi pra caramba por aí, que é, eu fiz um criativo colorido, eu fiz um criativo PB, eu fiz um criativo, sei lá, meio esverdeado. Tipo, exatamente a mesma mensagem, tudo igual. Ele muda coisas. Tirei um de segundo, décimo de segundo que fala? Cara, é isso. Do vídeo e ele performou melhor. Eu tava com enquadramento aqui, aí agora eu tô com enquadramento aqui, aí agora eu tô com. Cara, sabe, é umas coisas que assim, é impossível você metrificar. O vídeo preto e branco performou melhor do que o vídeo colorido. Aí a pessoa vai falar assim: ah, não, então vídeos preto e branco performam melhor. Mas sabe o que aconteceu? De repente a pessoa pegou e fez 80 criativo, mandou pro gestor de tráfego, ele não conseguiu testar nenhum e jogou tudo lá o que ele tinha, e aí um performou bem. Mas por quê? Porque aleatoriamente. Foi isso. Cara, você só vai funcionar, e aí o André me corrija se eu estou errado. Cara, eu acho que assim, uma coisa só funciona se você é capaz de replicar ela, né? Então, assim, isso deu muito certo. Aí você vai e replica aquilo ali e deu certo de novo. Aí você entende que funcionou, porque você replicou. Quando é uma coisa que você não replica, por mais que você replique vídeos preto e branco, mas você não vai saber, ali, tá performando muito bem porque ele é preto e branco e o outro não tá performando. A não ser, cara, que eu acho que talvez isso só performasse bem se você estivesse fazendo um lançamento de captação de imagem, fotografia, sabe? Porque aí sim a imagem está linkada totalmente com o que você está falando. Aí de repente a pessoa fala: nossa, eu estou assistindo essa imagem com um preto e branco bonito, uma coisa diferente, isso me atraiu mais, tal. Se não, cara, vai ficar vários testes aleatórios. Você não vai conseguir mensurar. A pessoa vai falar: isso daqui deu muito certo, isso daqui foi bom pra caramba. Aí a pessoa faz no próximo lançamento dessa forma e não dá certo. Porque não era isso que deu certo. Então, quando você tem que fazer muito, acaba vindo essas coisas. Eu fiz com música, sem música. Aí você ouve, você nem ouve a música, né? Você põe o criativo, você nem tá ouvindo a música. Então, a música não faz sentido. É diferente de você criar um teaser e aí no meio tem aquele sobe-som, né? Que aí sai a fala e você só ouve a música, traz aquela emoção ou traz aquela urgência. Aí a música faz sentido. Agora, eu só coloquei a música lá embaixo, baixinha pra caramba, não dá nem pra ouvir, mas aí performou porque essa música performa. E aí vira tudo teste aleatório. Quando você tem que replicar um monte de coisa. Aí você joga um monte de... Entra na cabeça que, nossa, criativo, você tá um criativo de explodir, um criativo de sucesso, aí a pessoa fala: beleza, então eu vou fazendo. Tô testando aqui, mandei às 10, 11 horas eu vi, meu criativo não tá indo bem, começa a montar um criativo novo. Meio-dia, não tá indo bem, monta um criativo novo. Aí você não dá tempo, sabe? Eu vejo muito isso, assim, em vídeo a gente tem que fazer um monte de coisa e que a gente sabe que é aleatório, que não muda nada. Às vezes tirar mensagem do meio do vídeo, sabe? Porque normalmente quando a gente faz testes, a gente tem no começo, que é o lance, é o gancho, né, que traz a pessoa. Mas às vezes a gente tira a mensagem do meio do vídeo. Cara, do meio do vídeo, se a pessoa já está assistindo, a chance dela passar por isso é enorme. Ela vai continuar assistindo. Ela não vai parar e falar: nossa, o meio do vídeo está diferente, agora sim eu vou clicar. O principal é o começo. O principal é o comecinho dele. Então é isso, sabe? Se você puder fazer menos,
com mais qualidade, quando você pega uma coisa que é artesanal e exatamente essa mesma coisa que é industrial, cara, normalmente o artesanal ele tem uma coisa a mais ali porque a pessoa ficou um tempão fazendo, a pessoa tá mais em cima daquilo, ela pegou os mínimos detalhes, ela viu como que era, é exclusivo, você só tem aquela parte. Quando é o industrial, você replica, põe na máquina e a máquina vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí todo mundo tem, todo mundo acaba conseguindo aquilo. E quando todo mundo tem, aquilo não se torna mais importante, né? Não é mais legal. E aí o criativo é mais ou menos isso. Se você faz tudo igual, sei lá, com a mesma imagem, o mesmo fundo, a mesma luz, a pessoa passou o primeiro, pode ter certeza que ela vai passar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, porque ela vai achar que é o primeiro ainda, sabe? Ela sempre vai achar que é o primeiro. Que é igual. Ela não vai parar para ver sua mensagem. Agora, se você fizer o primeiro, mais bonitinho, mais artesanal ali, né? Chamando artesanal ali porque você faz menos, a pessoa pulou o primeiro, mas o segundo também tem essa carinha mais artesanal porque você fez diferente, talvez a pessoa pegue, o segundo pegue essa pessoa. Porque ela pulou e falou, esse daqui é diferente. Legal, deixa eu ver o que tá falando aqui. Tô num momento diferente, tô assistindo coisa diferente. Esse card me chamou mais atenção. Aí faz sentido. Agora, quando você só replica o negócio e de uma forma aleatória, mudei o enquadramento, mudei a cor, mudei a música, coisas imperceptíveis, na minha opinião, é algo que não funciona, sabe? Não, porque não tem como metrificar isso. Acho que isso é muito importante. Manda. E tá muito alinhado com o que o Fernando tava falando. O criativo, põe na cabeça. O criativo é a coisa mais importante de uma campanha, de um lançamento, do que for. O criativo, ele é o mais importante. Então, tem que gastar tempo fazendo ele. Tem que gastar tempo pensando nele, pensando em... Não é replicar, não é... o Joãozinho fez um criativo que eu acho que ficou muito bonito. Vou pegar ali e vou fazer para mim. Mas faz sentido com o teu negócio isso? Faz sentido com a ideia do seu lançamento? Faz sentido com a comunicação do seu especialista? Então, pensa, não é falando da minha área, tá? Da minha parte. Não é público, não é o público que eu estou anunciando. Eu vou me importar com o público que eu estou anunciando, beleza? Mas não é o público, não é a configuração da campanha que eu fiz, não é o orçamento que eu coloquei que vai influenciar tanto quanto o criativo. Então, para o meu trabalho, o mais importante é criativo. E é uma coisa que eu não tenho controle, né? Não sou eu que faço o criativo. Dependo dos outros, de outra área, de outra pessoa. Então, e aí a gente tem que estar muito bem alinhado, né? Tem que ter essa comunicação. Mas eu vejo a galera, tipo, só copiando, fulano, agora a nova onda é o criativo do Procura-se, beleza? Agora a nova onda é o criativo com a caixinha de pergunta, respondendo e mandando um arrasta para cima. Vamos fazer. A nova onda agora é fazer os criativos, sei lá, o carrosselzinho com que ele começa com uma ideia e termina com outra, e se o cara lê de trás para frente, que ele entende direito. Mano, não é isso. É pensar no negócio, pensar se faz sentido, né? E trabalhar e, tipo, gastar tempo fazendo isso. Pode até se inspirar nesses criativos, né? Eu acho que é isso. Olha, nossa, essa ideia do carrossel é muito boa, mas que texto que eu coloco aqui para dar certo comigo? Esse cara do Procura-se, foi bem pra caramba, vou replicar isso. Mas por que deu certo para ele? Talvez ele criou uma campanha inteira que o Procura-se fazia sentido para as pessoas entrarem e não acharem que era emprego. E aí você só viu esse, você não acompanhou a campanha, e aí você colocou. E aí não funcionou para você. A gente olha na internet, tem gente que faz lançamento gastando pouco. A pessoa, eu só investi 2 mil e voltou 40 mil, voltou 50 mil. Mas talvez esses 2 mil que a pessoa gastou, ela fez coisas alinhadas com o que ela estava fazendo. Aí a pessoa vem e fala, tá, ela colocou 2, faturou 40. Então, se eu colocar 10,
eu vou faturar 5 vezes mais, vou pegar 200 ali. Cara, não. Porque se você Funciona assim. colocar... parece que é proporcional, né? A pessoa pôs isso, 2 e faturou isso, eu tenho mais dinheiro, eu vou colocar mais e vai dar certo. Cara, às vezes não, porque você não está fazendo as coisas dentro desses 10 alinhadas com o que você propôs no seu lançamento, alinhadas com o que você propôs nos seus vídeos, né? Aí eu volto a repetir, tem aquele vídeo que a gente fala dos mitos e uma das coisas que a gente falou é tráfego pago atrapalhar o tráfego orgânico. E o lance é, se você atrair pessoas para dentro do seu conteúdo, mas o seu conteúdo não condiz com o que você está anunciando, essas pessoas vão embora. E no lançamento é a mesma coisa. Se você tiver colocando criativo para dentro de um lançamento e tiver vendendo outra coisa e o criativo não está batendo com a ideia, a pessoa vai entrar ou não vai comprar, ou quando comprar, vai entrar nos 7 dias de reembolso e vai sair. Porque as ideias têm que bater, né? Tem que estar muito alinhada. Você tem que convencer a pessoa no criativo, aí a pessoa entra, vira um lead, curte, aí ela vai lá para o card ou para algum outro, curte, compra de você e permanece. Não dá para você entrar com coisas aleatórias que aí a pessoa vai entrar e falar, bom, tudo bem, não condiz com o que essa pessoa está vendendo, ou, eu nem estou interessado porque esse criativo para mim é mais do mesmo, sabe? A pessoa trouxe lead desqualificado, achou engraçado um criativo, você fez a criativinha de piada, né? Muita gente faz porque engaja pra caramba, aí a pessoa entra porque gostou disso, riu, mas não condiz, né, com o que você está vendendo. André, não sei se eu tô atrapalhando os gestores de tráfego, mas quando eu gosto de um anúncio, cara, eu curto o anúncio. Se eu estiver atrapalhando, já me avisa aí. Já me avisa porque tô lascando a vida de alguns caras aí, talvez. Você só tá falando que você quer receber mais anúncio daquele. Então, Tudo bem, tudo depois bem. não reclama. Que eles vão Sabe o que é perceber. engraçado? Sabe o que é engraçado? Assim, um pouquinho fora, mas ainda dentro, né? A galera que entra, a galera vê o anúncio, aí, tipo, quer xingar, não gosta. Aí vai lá no comentário, não aguento mais receber esse anúncio, não sei o quê, não sei o quê. Mano, o cara tá falando, Facebook, por favor, me manda mais anúncio desse. Porque ele tá indo lá e tá interagindo. Aí vem um e responde, ele vai lá e curte a resposta do outro. Aí responde, mano, o cara tá falando, por favor, me manda mais. Ou seja, Nossa, dica bônus, né? Se você não gosta, deixa passar, ignora, porque senão você vai receber mais. A dica bônus boa. aí, né? E agora, ó, para encerrar aqui, o que não pode faltar num criativo? O que não pode faltar? Criatividade. Criatividade. Ele tem que estar alinhado com a sua mensagem, aquilo que a gente estava falando lá no começo, então ele tem que estar muito alinhado com o tipo de lançamento que você está fazendo. Não adianta você fazer um lançamento sério e pôr criativo contando piada. Você vai atrair um monte de gente que quer se divertir e não está ligado com a parte séria. Então, alinhamento. Alinhamento com o lançamento e com a Big Idea. Clareza. Conversar muito com o gestor de tráfego, cara, é muito importante, muito, sabe? Você saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Não adianta você só ir fazendo um monte de criativo sem entender se eles estão funcionando ou não. Porque senão você vai estar jogando trabalho fora, tá? Só fazendo. Ou seja, checagem, né? Alinhamento, clareza, checagem, teste, realmente. Tem o teste. Testar para ver se dá certo ou não. E tempo, né? Tempo de maturação do criativo. Deixar o criativo rodar. Porque não adianta você não deixar o criativo rodar, você não vai saber se ele está funcionando ou não. E diversificação. Eu gosto de falar que tem que ter isso. Então, lá do que a gente explicou do que é um criativo lá no começo, então você tem que fazer o máximo de coisa diferente. Seja na abordagem, então para você ter a atenção da pessoa ali no começo, ou seja no formato do criativo mesmo. Então vamos fazer vídeo, vamos fazer imagem, vamos fazer story, vamos fazer carrossel, vamos fazer reels, vamos fazer tudo que der. Porque se você tem 1000 pessoas para atingir, é mais fácil de você atingir 1000 pessoas com coisas diferentes, né? Então, diversificação.
eu diria. E diversificação não é ficar colocando o mesmo vídeo colorido, preto e branco, de todas as cores do arco-íris, com 40 músicas embaixo que não dá nem para ouvir. Isso daí não é diversificação. Não adianta você pegar o mesmo vídeo e deixar ele... eu vou mudar... O André falou... O segredo é um milésimo de segundo. Vou mudar um milésimo de segundo aqui, assim. Nossa, porque o meu engajamento tava baixo. Aí eu cortei 1 milésimo de segundo, beleza. 90% ali da galera assistindo. Cara, não existe. Tipo, se te falarem isso, só ignora. É aquilo. Não engaja com isso porque vão te entregar mais disso. É besteira. Então é isso, galera. Alinhamento, clareza, checagem e diversificação. Beleza? Esse foi mais um episódio do podcast Digitals. A gente se vê na semana que vem. Falou!